Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas irmãs, no Cristo Senhor Jesus, hoje nós vamos fazer a nossa última reflexão sobre a sétima dor de Maria. Olharmos um pouco o mistério de Jesus, tendo em vista esse Cristo, o Filho de Deus, que na sua realidade humana morre na cruz, mas a divindade unida a esta humanidade que morre não separa desta humanidade, ele é sepultado onde esta meditação, Jesus que é sepultado, mostra aquela aparente derrota de Jesus que foi condenado na cruz. Mas nós sabemos que o sepulcro não é capaz de conter o Senhor da vida. E aquele que foi colocado no sepulcro é também aquele que ressuscitou, vivo no meio de nós. Sétima dor de Maria. Jesus é sepultado. Meditemos então, neste momento, esta última dor de Maria. Ela que assistiu dolorosamente, mas de pé, a morte do seu filho na cruz. Ela sofria porque uma dor lhe foi infligida. Ela sofria porque as pessoas decidiram a morte do seu filho. O filho dela deveria ser eliminado. É por isso que nós então encontramos no Evangelho de João Caifás, lá no capítulo 11, Caifás falando sobre a necessidade da morte de Jesus, mesmo que ele não tivesse culpa. E diz assim o texto, capítulo 11, versículo 49, seguintes. Um dentre eles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: Vós não compreendeis nada, e nem mesmo refletis ser do vosso interesse que um só homem morra pelo povo, e que não pereça a nação inteira. E diz o texto, ele fez esta profecia, que era preciso que Jesus morresse pela nação, e não somente por ela, mas para reunir à unidade os filhos de Deus que estão dispersos. Foi nesse dia, pois, que eles resolveram fazê-lo morrer. A morte de Jesus havia sido uma decisão prévia. Eles precisavam eliminar Jesus, porque Jesus incomodava. Os sinais que ele realizava incomodavam. O sinal da ressurreição de Lázaro foi a gota d'água. Eles não preocupavam com os sentimentos das pessoas. Preocupavam com seus próprios interesses e sentimentos. São João vê nessa realidade, nessa decisão,
que nós encontramos nesse texto de São João, de Caifás, que aquilo que ele havia decidido mal, mas seria uma grande contribuição para a nossa salvação. O mal se tornará para nós o nosso grande bem. E Maria então agora abraça o corpo de Jesus sem vida pela última vez. Ela deve deixá-lo no túmulo. Os discípulos aproximam-se e tomam em seus braços o corpo de Jesus sem vida para o sepultarem. Podemos ver até aquela cerimônia onde lhe erguem com reverência Jesus em seus braços, rodeiam-no de ervas aromáticas, preparando para o sepultamento, embrulham-no num sudário que já tinham preparado. A mãe dolorosa segue seu filho até o túmulo. Finalmente, rolaram a pedra, fecharam no sepulcro o corpo sagrado de Jesus. Aquele corpo que é o maior tesouro que alguma vez a terra pôde ter. Essa realidade que nós queremos meditar. Então vamos ver esse texto do sepultamento de Jesus, tirado no Evangelho de São João. É lá o capítulo 19, do versículo 38 até o fim. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque ele tinha medo das autoridades dos judeus. Depois disso, ele foi pedir a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Pilatos deu a autorização. Então ele foi e retirou o corpo de Jesus. Nicodemos também foi. Nicodemos era aquele que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou mais de 30 quilos de mistura de mirra e resina perfumada. Então eles pegaram o corpo de Jesus e o enrolaram com panos de linho junto com os perfumes, do jeito que os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, onde estava um túmulo em que ninguém ainda havia sido sepultado. Então, por causa do dia de preparativos para a Páscoa, e porque o túmulo estava perto, lá colocaram Jesus. Nós sabemos que o túmulo que acolheu Jesus está vazio. Ele vai vencer a morte, ele ressuscita. Mas é um momento de grande dor para Maria, que quando gerou o Filho de Deus e ele nasceu dela, Maria tinha tantos sonhos, tantas esperanças, e vê, ainda durante a sua vida, esta realidade que fizeram com seu próprio filho. Quando as pessoas querem fazer mal, nem Deus é capaz
nem Deus é capaz de impedir, porque as pessoas que fazem o mal não têm espaço para o bem, não têm espaço para Deus. Estão tão obcecados que não são capazes de perceber o que fazem. Como diz Jesus na cruz, perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. Mas eu gostaria de terminar esta reflexão comentando uma coisa que eu vou comentar durante a semana, que é aquela armadilha que as autoridades fizeram para poder condenar Jesus. Esta realidade nós podemos encontrar no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, que vai do versículo 16 até o versículo 24. As autoridades sabiam que a multidão era a favor de Jesus. Mas toda a multidão é manipulada e é manipulável. Se pode manipular as multidões, fazendo-as agir não com a reflexão, com a mente, com o senso crítico, mas reagindo a situações que muitas vezes são colocadas na nossa vida. Muitas vezes nós achamos que decidimos as coisas, mas não decidimos, nós reagimos. É o que acontece hoje no mundo político do Brasil. Muitas pessoas reagem de formas irracionais, naquele ímpeto, às realidades que acontecem no país, reagem em favor de um contra o outro, porque as próprias propagandas induzem as pessoas a reagirem e não a pensarem, a raciocinarem. Elas pensam que estão pensando, mas elas não estão pensando, elas estão sendo manipuladas. Foi o que as autoridades fizeram para poder condenar Jesus. Vamos ver o texto e depois um pequeno comentário. Então, capítulo 27, versículo 16. Para encontrar esse texto, só um momento antes, é bom que nós tenhamos uma Bíblia crítica. Não qualquer Bíblia, mas uma Bíblia crítica. Estou usando a tradução ecumênica da Bíblia ou a Bíblia de Jerusalém. Aqui, a tradução ecumênica da Bíblia. As outras são piedosas, mas contêm algumas falhas de tradução. Diz o texto: havia um prisioneiro famoso que se chamava Jesus Barrabás. Barrabás também, segundo alguns textos do Novo Testamento, algumas testemunhas do Novo Testamento, vem chamado também de Jesus, Jesus Barrabás. Pilatos então pergunta à multidão reunida: quem quereis que eu vos solte? Jesus Barrabás ou Jesus a quem chamam Messias? Ele coloca para a multidão uma decisão. Ali nós temos dois Jesus. Um Barrabás, o outro o Cristo.
Barrabás, lá da língua de Jesus, Bar, filho, Abá, filho de Abá. Abá significa filho de Deus. Ele apresenta Barrabás como o filho de Deus. Jesus, Barrabás. E de outro lado apresenta o outro Jesus, que é Jesus o Cristo, o Messias, descendente de Davi, que eles viam como um viés político. Pois eles sabiam que o tinham entregue por inveja. Quem? A Jesus, o Cristo. Enquanto ele estava sentado sobre o estrado, sua esposa mandou-lhe dizer-lhes: não te envolvas na questão deste justo. Os sumos sacerdotes e os anciãos incitam a multidão para que pedissem Barrabás e fizessem perecer Jesus. A multidão, muitos tinham consciência de que Jesus, na sua realidade, por exemplo, do Evangelho de João, sempre se apresentava como Filho de Deus na sua realidade divina. Eles criam esta confusão, mas ao mesmo tempo induz, manipula a consciência daquela multidão para que escolha Bar-Abá, o Filho de Deus, Jesus, e rejeitem Jesus, o Messias, o descendente de Davi. A escolha foi manipulada. As pessoas decidiram não por convicção, mas por manipulação. Isto acontece nos meios de comunicação social até hoje, que levam as pessoas a reagirem e jamais pensarem, criticarem ou ter um senso crítico. Retomando a palavra, o governador lhes perguntou: qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Pilatos perguntou: que farei então de Jesus, a quem chama Messias? O outro Jesus, Messias? Eles responderam: seja crucificado. A morte de Jesus foi consequência de uma grande manipulação, porque ele já havia sido condenado antes de ser julgado. Já haviam dado a sentença de morte antes que ele fosse julgado. Esse é o grande problema do nosso mundo de hoje. Nós condenamos as pessoas antes de serem condenadas. Então, por isso, Jesus sofreu toda essa realidade, mas todo esse sofrimento, esta insanidade, era um sinal de que aquele que tanto nos amou e nos amou até a cruz, aquele que viveu sua vida só nos ensinando a viver o bem, aquele que foi colocado no sepulcro, é aquele que também venceu a morte e na Páscoa celebramos a vida. Ele ressuscitou. Por isso que a Páscoa cristã é diferente da Páscoa judaica. A Páscoa cristã é a passagem da morte para a vida. A Páscoa judaica é a saída do Egito para a terra prometida. É a vida que nós recebemos em Jesus Cristo. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação. Ouçamos agora, para a gente poder terminar nossa reflexão, a passagem de Isaías, que fala do servo sofredor. Quem acreditou em nossa mensagem? Para quem foi mostrado o braço de Javé? Ele cresceu como broto na presença de Javé, como raiz em terra seca. Ele não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar.
nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem de sofrimento e experimentado na dor, como indivíduo de quem a gente esconde o rosto. Ele era desprezado e nem tomamos conhecimento dele. Todavia, eram as nossas doenças que ele carregava, eram as nossas dores que ele levava em suas costas. E nós achávamos que ele era um homem castigado, um homem ferido por Deus e humilhado. Mas ele estava sendo transpassado por causa de nossas revoltas, esmagado por nossos crimes. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria quites, e por suas feridas é que veio a cura para nós. Todos nós estávamos perdidos como ovelhas, cada qual se desviava pelo seu próprio caminho, e Javé fez cair sobre ele os crimes de todos nós. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Tal como o cordeiro, ele foi levado para o matadouro. Como ovelha muda diante do tosqueador, ele não abriu a boca. Foi preso, julgado injustamente. E quem se preocupou com a vida dele? Pois foi cortado da terra dos vivos e ferido de morte, por causa da revolta do meu povo. A sepultura dele foi colocada junto com a dos ímpios, e seu túmulo junto com o dos ricos. E embora nunca tivesse cometido injustiça, e nunca a mentira estivesse em sua boca. No entanto, Javé queria esmagá-lo com o sofrimento. Ele entrega a sua vida em reparação pelos pecados. Então, conhecerá os seus descendentes. Prolongará a sua existência. E por meio dele, o projeto de Javé triunfará. Pelas amarguras suportadas, ele verá a luz e ficará saciado. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo devolverá a muitos a verdadeira justiça, pois carregou o crime deles. Por isso, eu lhes darei multidões como propriedade, e com os poderosos repartirá o despojo, porque entregou o seu pescoço à morte e foi contado entre os pecadores. Ele carregou os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores. Então nós vamos lembrar, antes da gente fazer as nossas orações, lembrar que as pessoas muitas vezes reagem de forma irracional, manipuladas, até acham que elas estão certas. Mas essa é uma certeza de alguém que se alienou e faz a vontade de um outro, e essa vontade do outro se torna também sua vontade. Jamais se pode perder o senso crítico. Sermos capazes de pensar, refletir com critérios críticos. Porque a multidão é alienada, manipulada, e muitas vezes, nós estamos vendo no nosso país, reagem, mas não pensam. E se pensam com a cabeça dos outros, não pensam pela sua própria cabeça.
pelos próprios critérios críticos de avaliação dos fatos. Vamos rezar um Pai Nosso e uma Salve Rainha. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois destes desterro, mostrai Jesus bendito no vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Seja feita intercessão por nós, vos suplicamos, Senhor Jesus Cristo, agora e na hora da nossa morte, perante o trono da vossa misericórdia, pela Santíssima Virgem Maria, vossa Mãe, cuja Santíssima Alma foi trespassada por uma espada de dor na hora da vossa amarga paixão. Pedimos isto por intermédio de vós, Jesus Cristo, Salvador do mundo, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos receber a bênção final. Agradeço a todos aqueles que colaboraram com a realização destes momentos de reflexão. O Gabriel, da Ângela, Gabriel do Carmo, como também a Zezé. E todos os outros que, de uma forma ou de outra, nos ajudaram à realização dessas meditações. A Raquel também, sempre colaboradora, mas ela está reclusa, não tem saído. Então, Raquel, nosso abraço também a você e toda a sua família. Vamos receber a bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sob a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré e São José. Livra-te, Deus, de todo mal, proteja-te, Deus, de todo perigo e doença, e abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço a todos, que o Senhor seja a nossa luz, seja a nossa força. Paz e bem.